aí, pessoal? Boa noite, graça e paz. Hoje eu estou aqui com uma pessoa queridíssima, incrível, amiga, minha terapeuta, vários adjetivos que eu vou dar para ela, mas eu vou deixar ela se apresentar, porque senão já começo com uma rasgação de seda, não dá. Então, eu queria te apresentar a nossa convidada de hoje, Isabela, terapeuta, mãe, psicóloga, mulher de Deus. É, Já queria te apresentar. E aí, Isabela, o que você espera hoje? Vamos fazer barulho? Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Leonardo. Muito feliz com o convite, muito feliz de estar aqui nessa noite, falando sobre um tema que é tão bem complicado, né? Tão, assim, às vezes até misterioso para falar no nosso meio, mas hoje a gente vai trazer algumas explicações que eu acredito que a galera vai, todo mundo querer fazer terapia. Me apresentando, eu sou terapeuta Isabela Gomes, né? Esposa, mãe, avó. Muitos não sabem, né? Caramba! Sim, são 24 anos de casamento, um filho de 23, um de 13 e uma neta linda de 3 anos chamada Esther. E estou aqui para poder responder aquilo que vier de pergunta, não só de você, mas de todos aqueles que estão participando conosco. Então, Isabela, a gente vamos esperar o povo entrar. Já estamos aqui com a Daniele, com a Fernanda, com a Marcele, tem um povo aqui já com a gente. E Legal. esse podcast, essa live é para a gente realmente tocar num assunto que é bem pertinente para esse tempo. É um bate-papo que a gente vai fazer aqui que vai tirar muitas dúvidas, porque eu, particularmente, é, tinha esse problema com a questão da terapia, com a questão do acesso à terapia. Na verdade, por não ter acesso mais, Isabela, não tanto pelo esse problema que gira em torno dessas paradoxos que criam em cima da psicologia, em cima do tratamento psicológico. Então, assim, todo mundo acha que tem que ser tudo Deus. A gente sabe que tudo é Deus, né? Deus, ele é poderoso para curar uma doença da alma, mas ele é poderoso para curar uma doença do corpo. Mas se não fosse assim, a gente também não procurava a medicina. E eu entendo hoje, pelo esclarecimento do nosso tratamento, de me informar, entender que é uma coisa que realmente tem o poder de transformar o nosso físico, nosso psicológico e também a nossa alma. E aí, eu esperando esse povo todo entrar aí, já a Giovana, já uma galera aqui falando com a gente, eu queria já te fazer uma pergunta inicial, Isabela, que é uma curiosidade minha pessoal, e eu creio que pode ser a dúvida de alguns que estão vendo nossa live. E aí eu queria que você me explicasse um pouco qual é a diferença, tá, desse tratamento que a gente fala que é um tratamento da psicanálise com a psicologia. Eu escuto tantos tratamentos, tantas coisas, e assim, antes de a gente entrar na tona toda do nosso diálogo, eu queria que você esclarecesse um pouquinho isso para a gente, a questão desse tratamento, a diferenciação, como a gente entende uma parte ou outra, como a gente se encaixa, onde a gente consegue ver o que é necessário para a gente, se olhar dentro desse tratamento. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para a gente. Então, Leonardo, eu trabalho com a psicanálise, né? E geralmente quando há algum tipo de situação que nós temos visto e vivido, às vezes tão próximo, né, de alguns problemas emocionais e psicológicos, e as pessoas têm aquele, eu tenho que procurar um psiquiatra. Psiquiatra é coisa de maluco. Vai no psicólogo, psicólogo é coisa de maluco. E aí nós temos um nome que agora também está bem forte, que é o psicanalista. Sendo que por não conhecer, né, acaba se rotulando que isso é doença de maluco. E não. Isso é perdão, que isso é médico para maluco. E não. Isso é médico para quem está buscando o equilíbrio psicológico. Porque a dificuldade de tratar das coisas psicológicas e emocionais ainda existe. A diferença desse tratamento é que o psiquiatra, ele é um médico que trata mais direto a doença mental, né?
ele é o médico que vai estar passando os medicamentos, né? Ele trabalha mais na questão do tratamento medicamentoso. O psiquiatra geralmente trabalha em hospitais, alguns em consultórios, mas é mais na parte mesmo do fisiológico e do medicamentoso. O psicólogo, ele também tem alguns que trabalham com a questão de medicamentos, que tem essa questão de poder estar passando o medicamento, mas já também trabalha mais pelo lado do psicológico, né, das questões psicológicas. Porque as questões psicológicas são criadas no nosso psique, que é a nossa mente. E aí trabalha-se mais a fundo. A psicanálise, ela não trabalha com nenhum tipo de medicamento, porque a psicanálise ela trabalha estritamente com a fala. O que o paciente traz em terapia, o tratamento terapêutico que vem através da psicanálise, a base dela é a fala, que Freud chama de associação livre, que é aquilo que o paciente traz durante terapia. E um ponto bem peculiar da psicanálise é que o psicanalista ele acredita muito nas coisas que habitam no nosso inconsciente. São questões que a gente quer esquecer, são questões que aconteceram na infância, no passado, questões traumáticas que a nossa mente apaga e faz com que nós tenhamos reações emocionais e psicológicas, desequilíbrios hoje, mas que é necessário. Eu sempre costumo falar para os pacientes no consultório que eles entram ali com um sintoma e a gente vai ter que buscar a causa. E eu dou o exemplo. Ele chega dizendo para mim, eu estou com dor de cabeça. Eu não vou passar um remédio para dor de cabeça. Eu vou querer pesquisar o motivo da dor de cabeça, a causa. E aí a gente faz aquela pesquisa, aquela sondagem, e aí consegue, através até mesmo, na maioria das vezes, o próprio paciente, ele descobre o porquê daquele sintoma naquele momento e por outros motivos também, né? Outros sintomas que ele possa estar vendo. Então, a diferenciação do psiquiatra, psicólogo e psicanalista é basicamente isso, né? A questão que eu trabalho, que é a psicanálise, a gente trabalha muito com a fala e com a questão do passado, do inconsciente, que acaba trazendo à tona questões que a gente está vivendo hoje. Sabe o que eu escuto muito, Leonardo? Quando os pacientes chegam e falam assim, eu faço isso, mas eu não sei por que eu faço. Quando eu vejo, já fiz. E aí a gente, então vamos lá. Por quê? Onde começou? Como começou? O pavio está curto. Isso. E aí que a psicanálise entra com toda essa pesquisa, que às vezes não é fácil, Leonardo. Por quê? O nosso cérebro é um órgão fantástico. Imagina nós vivermos com um trauma, lembrando dele a vida toda. Ele latente ali, nos nossos pensamentos. Imagina, muito difícil. Então, o que ele faz? Apaga, manda para o inconsciente. E aí você tem reações, saem fragmentos de você desse trauma, mas você não sabe o porquê você age assim. E aí, com a psicanálise, a gente acha Isso tudo. isso Isso é aí. legal porque é um tema que, quando a gente traz para tona essa nossa pergunta, se o crente deve ou não fazer terapia, a gente coloca um lado sempre que tem a ver o espiritual com o lado da alma, com todas essas coisas, e a gente acaba criando algumas barreiras que não nos deixa se aprofundar nessa parte que você falou, de cuidar desses traumas. Eu, particularmente, outro dia eu fui me pegando, fazendo uma autoanálise, né? Depois de ter o tema como pauta na live, eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu percebi que eu tinha vários problemas de infância, de coisas que me travavam, e eu precisava, e eu não observei até que eu pudesse fazer essa autoanálise, de entender que tinha alguns pontos na minha vida que eram afetados. Quer ver? Vou dar um exemplo. A minha infância toda, os meus pais bebiam muito, né? E a maioria dos problemas que a gente tinha em casa o estopim era a bebida, né? E aí eu lembro que
toda vez que tinha bebida no meio, no final acabava com uma briga. E eu fui crescendo com esse problema. E eu lembro que quando, depois que eu entrei para a igreja, me converti, parei de beber, não pela religião, que não é uma coisa, foi uma coisa que já tinha algo, foi fácil para mim porque era algo traumático, mas também bebia. Mas quando eu olhava a minha mãe, até os dias de hoje, eu tô com ela, estamos num ambiente. Se eu ver a minha mãe bebendo, isso mexe comigo de uma maneira que parece que eu volto no tempo e eu Exatamente. enxergo aqueles meus problemas Exatamente. e aí não deixo de buscar, não deixo de ler a palavra, mas identifiquei que é um problema que precisa ser tratado. E muitas das vezes a gente acha que, como eu falei no começo, sabe que tudo é Deus. Como Uhum. se fosse uma pressão alta, a gente sabe que Deus temos que orar, mas tem a nossa parte. E é a mesma coisa nessa parte psicológica, nessa parte de entender. Então, assim, eu já queria te fazer uma outra pergunta, encaixando antes de fazer a pergunta inicial, que é o tema da nossa live. Uhum. Eu queria te falar o seguinte: como é que você enxerga sendo uma mulher de Deus, que também ministra nas igrejas, que dá palestra para mulheres, que está envolvido nesse meio também, tanto como o seu profissional, mas com o seu religioso, que você consegue linkar essas coisas de uma maneira que não te traga confusão? Então, Leonardo, que pergunta. Eu quando eu fui tocada por Deus, porque Deus ele é perfeito. E Sim, ele usa de mim, de você, aquilo que ele colocou como essência em nós, sim, né? Não tem como, é necessário trabalhar no nosso meio essa questão de padronização, né? Não há um padrão para dizer se tem Deus ou não tem Deus. Não há um padrão para saber se é mais espiritual ou menos espiritual. Essa medição não tem como ser feita por um humano, sim. né? E então, quando a gente sai dessa padronização, há um certo preconceito, há uma certa rejeição. Eu sempre fui uma pessoa de conversar bastante com as minhas amigas, mesmo antes de ser cristã. Infelizmente, antes de ser cristã, eu era aquela que falava assim: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Tem muito isso da minha mãe. E quando a gente se torna cristão, isso tem que mudar. Tem que ser assim, ó, faz o que eu falo e faz o que eu faço. Porque o que eu faço tem que casar com o que eu falo. Porque eu falo de Cristo. Então eu tenho que me portar como cristã. E então, quando eu comecei a ser encaminhada para essa questão de tratar de pessoas, o primeiro contato que eu tive foi em cursos, né? Esses cursos que tem nas igrejas. E eu observei uma coisa que me tocou. Porque geralmente, quando eu era líder, né, de mulheres e dava curso para mulheres também, eu observava que haviam mulheres que progrediam, cresciam, mulheres que regrediam e mulheres que eram indiferentes. Eram a mesma antes e durante e depois do curso. E eu falei, tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, ministrar o meu coração, e começou a trazer para mim palavras que tinham a ver com essa questão da alma, né, para que eu me atentasse. Eu me lembro que uma vez eu estava sentada esperando para ser atendida no médico, e eu estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo falou assim: eu vou te explicar uma coisa para você entender sobre algumas pessoas que você não está conseguindo compreender, porque há uma pergunta em nós assim: como pode crente fazer isso? Ou como pode ser crente e ser assim? E então Deus me trouxe, se eu não me engano, é livro de Tiago, capítulo 1. Eu vou procurar aqui para trazer para todos que estão vendo, sobre a questão, né, do que se tem dentro, da imundícia que há dentro de nós. E eu fiquei muito impactada e aí ele começou a trabalhar e me levou a conhecer a psicanálise. Eu confesso que fiquei um pouco resistente, porque eu sabia da resistência que havia no nosso meio. E então foi quando ele me deu um checkmate, trazendo a palavra que nós conversamos anteriormente, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Eu vou ler, deixei aberto aqui, para que pudéssemos ler. A minha Bíblia é uma versão atualizada e diz assim: porque o próprio Deus de paz
que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Quando ele me trouxe a essa passagem, eu pude entender que muitos no nosso meio compreendem essa questão do espírito, compreendem a questão do corpo, mas simplesmente deixam de lado a questão da alma. E aí eu entrei para a psicanálise e comecei a estudar e buscar. Bem, essa passagem é o meu norte até o dia de hoje. Jesus Cristo vai voltar. Isso é uma verdade verdadeira. E eu pergunto, nós já sabemos como manter contato através do espírito. O corpo, nós temos todo acesso para cuidar. E a alma? O que nós estamos fazendo? É difícil ainda falar sobre isso, principalmente nas igrejas. É difícil o caminho que eu tenho seguido, porque, sim, de verdade, há resistência, e muito, não é pouca não, de acreditar ou de ceder ao que é falado, ou de ouvir. Mas esse caminho que eu tenho seguido tem sido guiado por Deus. É legal, até porque essa parte da tricotomia, né, que a gente fala, que é a questão essas três ações, essas três características da totalidade do nosso ser, né, que é a alma, o corpo e o espírito, a gente consegue visualizar. É um texto muito claro, e eu confesso que eu fiz algumas perguntas, né, eu fiz algumas pesquisas com algumas pessoas e fiz uma pergunta sobre esse texto, sobre a questão do corpo, a alma e o espírito, como é que a pessoa conseguia entender esse texto, né? Como é que eles, como cristãos, entendiam isso, essa divisão que precisa ser mas que precisa ser tratado separadamente. Porque quando a gente fala do espírito, é algo que nos liga a Deus. E aquele cara que não busca, aquele cara que não se santifica, aquele cara que não jejua, não vai conseguir ter isso saudável. Não vai conseguir colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então a gente entende que o espírito que nos liga a Deus precisa estar saudável. A mesma coisa é o corpo, que precisa ser o templo do Espírito Santo, a qual é necessário que a gente faça exercício, inclusive tem me cobrado muito sobre isso, que a gente cuide para que a gente tenha isso saudável. Mas quando entra nessa área do espírito, Isabela, da alma, perdão, Isso. da alma, parece que há uma lacuna enorme. Parece que quando entra isso para o cristão, ele acha que é uma coisa que tem que estar diretamente ligada a uma ação de Deus falar assim, ó, jogar uma bomba e resolver o seu problema. Há um texto que eu gosto muito que fala assim lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 11, que diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Quando a gente lê esse texto, é muito incrível, que ele fala assim, ó, vinde a mim, vós que está cansado e oprimido. E ele fala assim, vem até mim, mas tomai sobre vós o meu jugo. Não tem o L, não é de julgar. Porque quando a gente acha assim, a gente fala assim, eu pego meus problemas, jogo tudo para Jesus, e o dele é tranquilo, ele resolve os meus problemas, e aí ele resolve os meus problemas, e eu fico tranquilo, porque o jugo dele é suave, é leve, e ele não vai me cobrar tanto. Mas se a gente lê, o jugo é uma peça de madeira que une dois animais. Sim, sim. Deuteronômio vai falar assim, ó, não use um animal velho com um novo, não use um jumento. Ele está falando assim, ó, use uma peça, Jesus está falando assim, você vem até mim, pegue uma coisa que me una a você, mas que para que a gente seja igual, seja manso e humilde. E Jesus está falando assim, ó, o seu problema de resolver, eu aplico a força, mas o seu propósito de ser manso e humilde, que é estar lá na alma, que é os sentimentos, que é aquela pessoa que é nervosa, que é aquela pessoa que grita, e Jesus está falando assim, ó, a gente vai ser mas você precisa ser como eu, seja manso e humilde. Jesus está nos trazendo uma responsabilidade de um tratamento para que a gente seja como ele, igual, e ele fala assim, e aí você coloque todos os seus problemas, que nós dois vamos puxar, e o meu fardo vai ser leve, o seu pode ser pesado, e eu garanto que a gente vai chegar longe. Então, quando a gente encontra essa questão da alma, já vai aqui a minha segunda pergunta,
Minha segunda pergunta não, que é o tema do nossa live. E aí, você acha que o crente deve fazer terapia? Essa é uma palavra que você vai lançar para quem está olhando aí. A gente crê que a maioria do pessoal é um povo de Deus. Quem não é também vai ficar maravilhado com isso, mas eu creio que vai vir com um conteúdo muito tremendo da parte de Deus. Então, Leonardo, eu, eu confesso que quando você mandou para mim essa pergunta, eu falei assim, e agora? Crente deve fazer terapia? Eu confesso que eu até falei assim, Deus, me autoriza a falar uma coisa? Por quê? Há algumas igrejas que há todo um protocolo para que seja denominado pastor. A Bíblia relata o que é necessário para ser denominado um presbítero da casa do Senhor, Sim. um diácono. E eu confesso que eu gostaria muito que algumas igrejas colocassem naquilo que elas têm como protocolo para que pessoas fossem líderes, incluir no mínimo 3 meses de terapia. Sim. Sabe por quê? Eu vou começar na liderança. Eu congregava na Igreja Metodista Ortodoxa de Realengo e tinha um pastor Luiz Antônio e ele sempre viu em mim um diferencial É uma igreja na Piraquara? na Rua Frei Miguel. Acho que o meu sogro era nessa igreja. Sim, Meu sogro, isso, pastor Jorge. isso Era de lá. mesmo, isso Sim. mesmo. A Igreja do Evangelista Pastor Luiz. Jorge. E ele sempre viu um potencial e então ele investia. O pastor Luiz Antônio ele tem isso, se ele vê potencial, ele investe. E ele me deu um livro. Eu não estava ainda fazendo a psicanálise. Ele falou assim, vou dar um livro para você ler. Eu falei, tá bom, pastor. E o nome do livro era Suicídio de Pastores. E esse livro, ele mexeu demais comigo. Diga-se de passagem, o pastor Luiz é uma pessoa incrível, um abraço para Sim. ele. E então, suicídio de pastores, eu falei, que isso? Não, como é que pastor se suicida? Missionária se suicida? Né? Jovens cristãos, levitas, profetas. E aí eu entrei num pensamento e num conflito também em alguns cristãos que você percebe que há uma oscilação nele dentro da igreja muito grande. Tempos ele está no auge do espiritual, daqui a pouco ele cai numa velocidade, se afasta e vai para o mundo na mesma velocidade que ele era espiritual. Sim. E geralmente algumas rotulações que machucam, né, aquele que vive isso. Só que o emocional ele determina o que sentimos, o que pensamos. Quando Deus cria Adão, ele fala assim, ó, colocarei em ti uma alma vivente. Porque é o registro da vida. Então vamos aqui analisar que a alma ela registra tudo o que vivemos. Imagina quantas dores, traumas, feridas, coisas positivas, boas, alegrias há na nossa alma, mas também há muitas coisas ruins. Que há pessoas, Leonardo, que conseguem administrar bem. Há pessoas que conseguem, até por um certo tempo, posso até dizer assim, lidar bem. Mas nós precisamos também entender que a vida ela não para. Então, as coisas não param de vir. Você não para de somatizar emoções e sentimentos. E aí, quando eu falo da liderança, é porque a liderança, além de ter os seus próprios conflitos, as suas próprias demandas, ela ainda tem dos seus liderados. Uma responsabilidade dobrada, né? E aí, quantas vezes a gente vê pastores doentes, amargos, né? E eles ficam sem entender o que fazer. Aí a pergunta que você ouve da maioria deles é: eu cuido das ovelhas, e quem cuida de mim? É a pergunta que mais se tem. E eu vou responder aqui: quem cuida de você é você. Como? Trazendo um equilíbrio emocional. Trazendo o equilíbrio para a vida. Há uma determinação de que o líder ele não pode ter a sua vida. Ele não pode negligenciar a obra. Só que nós temos percebido hoje
igrejas enfatizando bastante a família, invista na sua família, invista tempo saudável com a sua família. Eu louvo a Deus por isso. Só que as pessoas normais, cristãos e não cristãos, têm suas demandas pessoais, seus conflitos internos pessoais que vêm, como você relatou, da infância. Verdade. Então, o crente sim tem que fazer terapia, deve fazer terapia, começando pela liderança, porque uma liderança equilibrada emocionalmente consegue observar o desequilíbrio dos seus liderados. Consegue entender que aquilo ali não é espiritual. Entende? Porque há essa confusão de quando alguém chega, poxa, hoje eu não estou legal, estou tão desanimado. Isso é falta de oração. Verdade. A gente espiritualiza muito e não acaba olhando para o todo, né? E a pessoa acaba ficando cada vez mais retraída, deprimida, aí saindo da igreja, porque ele fala assim, mas eu estou orando. Eu estou pedindo a Deus para tirar essa tristeza da minha alma. Eu estou pedindo a Deus para me ajudar a dormir de noite. Sabe? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo campanha. Não. É a tua alma que está gritando. Você está precisando de uma ajuda profissional. E aí, o questionamento que eu deixo aqui no ar, a pergunta é, crente deve fazer terapia? Terapia é um tratamento das questões emocionais, ok? Problemas que você possa ter psicológicos. Administração de sentimentos, de emoções, sabe? Tem gente que sente muito, tem gente que sente de menos. E aí você precisa desse equilíbrio. Então você precisa de um tratamento psicológico para suas emoções. Se chama terapia. E aí eu te pergunto, crente pode fazer hemodiálise? Exatamente. Pode fazer tratamento cardíaco, Crente pode fazer dieta? Exatamente. Crente pode. E aí a gente começa a entrar em outras questões que são médicos tanto quanto um terapeuta. A Marcela aqui, ó, sintetizou uma palavra aqui que é legal. Diz assim, 1 Timóteo 3,2 diz, sobre o equilíbrio aos líderes. É fundamental, pois que o bispo seja irrepreensível, né? Marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Deve, né? Ela corrigiu aqui. Então, quando a gente vê isso, né, Isabela, hoje, aqui eu queria que você, agora, eu queria trazer à tona um outro lado, né? Aquela irmãzinha que há um tempo atrás foi muito engraçado porque domingo agora lá na igreja eu tive uma experiência que Deus me possibilitou viver acerca de pelo espiritual enxergar um problema recorrente de uma família. Porque os nossos pais têm uma grande influência na nossa caminhada, né? É engraçado que a Bíblia fala, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Ele não fala assim, o caminho. Ele não fala assim, vai lá e faz. Ele fala, é no caminho, é junto, de mão dada, é com exemplo, né? E a gente sabe que a família tem esse poder de trazer em nós um ponto muito forte. E aí, muitas das vezes, a gente vê uma repetição em série de ações que não mudam por causa de uma clareza. E aí eu te faço a pergunta, para essa irmãzinha que está lá, que não consegue enxergar que é a psicologia ou a psicanálise, qualquer tratamento desse está longe de acesso, como é que você acha que é o caminho? Como é que você acha que qual é o primeiro passo para essa pessoa se descobrir a necessidade dessa busca? Que pergunta. Eu não trabalho só com a terapia individual, né? Trabalho com a terapia online, trabalho com terapia em grupo para mulheres. E nessas terapias eu tive um grupo, uma terapia em grupo de mulheres, que eu denominei o nome Inconformadas, uma mulher de 87 anos. Quando eu olhei para ela, eu falei, que desafio. Ela foi muito clara para mim, minha filha, olha a minha idade. Não, agora eu só estou curtindo netos e bisnetos, não tenho mais problemas. Sou uma mulher viúva, 87 anos. E nas 2 primeiras perguntas que eu fiz para ela sobre a vida dela, ela desabou em choro.
e relatou algumas coisas sobre a vida dela, e principalmente ela falou sobre como a dificuldade dela de expressar as emoções dela para a família. Por quê? Porque ela é o pilar. E aí, vamos lá, as filhas olham ela como exemplo, os netos, como é que ela vai chorar? Como é que eu vou dizer que eu não estou bem, que eu estou sentindo falta do meu esposo que se foi? E ela falando isso, né? E ela começou a abrir, e muito interessante, porque uma das filhas estava fazendo junto. A filha trouxe só para a mãe participar, vou levar a minha mãe, porque ela fica muito em casa e a mais tratada foi a mãe do que a filha. E então ela desabrochou algo nela. E na nossa terceira sessão, ela falou: minha filha, comecei a dizer não. Estavam querendo vir para cá, para casa. Falei: não vai vir não. O pessoal tomou um susto, porque eu aceitava tudo o que me era proposto. E hoje eu sei o que eu quero. Com 87 anos, eu sei o que eu quero. Se encontrou, né? Sabe? Ela se encontrou dentro dela, o que é mais interessante. Ela percebeu o quanto ela estava se anulando. Então, a questão da terapia, Leonardo, não é determinante pela idade, pelo credo, é pela vontade que se tem de ser tratado. É pela entrega, é pelo compreender de, não, eu preciso de ajuda. Tem alguma coisa errada em mim. Eu preciso de ajuda. Então, a idade não influencia. Não. Em nada, né? Em nada. Aqui, né, a Amanda Gomes, a live maravilhosa, ótimo assunto para ser discutido. Daniele Menezes fez uma pergunta Um aqui. beijo. Amanda, Dani. Uma galera aqui falando. É um tema realmente que a gente precisa bater esse papo com uma clareza. A gente, antes de entrar aqui no ar, né, Isabela, vamos tentar falar a linguagem, vamos falar para quem vive, para quem sente dores, vamos bater esse papo de uma forma que a gente consiga alcançar esse público, né? Porque aqui eu já queria também entrar num outro assunto que é bem legal. Eu tenho uma amiga, né? Não vou falar o nome dela, mas eu lembro que há anos ela tomava remédio, né? Porque eu não sei se era ansiedade, eu não sei se era, eu não lembro, eu sei que ela falou assim: eu tenho que tomar meu remédio pro meu ran-ran. Inclusive ela deve estar até assistindo a live. E eu lembro que assim, por muitos anos ela tomou esse remédio para curar um problema que o corpo dela entendia que era necessário. E aí, depois de muito tempo, ela conseguiu se libertar. E isso é um outro ponto bem legal, que para mim fica claro. Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso. A questão desse remédio, a questão do se possibilitar, se realmente é necessário. Será que isso vai me prender? Será que isso vai me viciar? Será que isso Deus não se agrada? Em que parte entra isso? Não aceitar e se cobrar muito em relação a não tomar um remédio porque se acha maluco? Eu não sei. Eu falo por uma visão porque eu entendia que ela tinha necessidade do remédio, mas ela conseguiu ser liberta do remédio. Então, assim, eu entendo que o remédio teve um tempo de processo de cura e Deus falou assim: é um basta. É quando a gente consegue misturar o que é espiritual com o corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. O remédio é um ponto que até mesmo quem faz terapia tem preconceito. Se para quem não faz é um assunto bem evitado, até para quem faz terapia, compreende, sente a necessidade, se permite, quando é falado sobre a questão do medicamento, acaba trazendo um certo bloqueio. Vamos lá. Uma resistência, né? Essa resistência. E assim, é explicado, eu sempre explico de uma forma. As minhas sessões são bem interativas, bem explicativas. Eu tenho uma linguagem bem popular, bem dinâmica, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão querendo tudo muito bem explicadinho, né? Elas já vêm, peraí, eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa.
E aí eu preciso trazer para a realidade que, peraí, isso é um tratamento. Não é milagre. Você não chega aqui, pum, uma primeira sessão, segunda sessão, estou resolvida. Não, isso é um tratamento que precisamos levar a sério. E aí há pessoas que o desequilíbrio emocional, as questões estão tão aguçadas, a depressão é mais severa, as crises de ansiedade são bem frequentes, que é necessário tomar o medicamento. Quem é que passa esse medicamento? Só psiquiatra, tá? Pode ser também que o neurologista, eu indico também que vá ao neurologista, alguns pacientes. O neurologista vai fazer alguns exames bem legais, que é um mapeamento cerebral. Alguns psicólogos também passam, mas é necessário ir ao médico. Porque a primeira coisa que eu converso com o paciente quando ele diz que toma um remédio é: por que você toma? Cadê a receita? Qual foi o médico que te indicou? Nós temos muita automedicação no nosso meio. E isso é muito perigoso, Leonardo. Ah, eu tomo um remedinho só para dormir. Eu tomo um remedinho só quando eu fico nervosa. Ou toma remédios durante bastante tempo, remédios que já nem fazem mais o efeito que são propostos a fazer. Ou toma muito remédio, ou não toma remédio. Também. Vai nesse extremo. Exatamente. Né? E o remédio que é tomado para essas questões psicológicas, mentais e emocionais precisa estar alinhado com a terapia. É como pedir para um cardíaco tomar um remédio para estabilizar a pressão e ele comer comida salgada, fumar, ter uma vida sedentária. É como uma pessoa que faz um tipo de tratamento, que teve algum trauma, toma remédio para os ossos, mas não vai num fisioterapeuta. Entende, Leonardo? E por que com a questão dos remédios que são prescritos pelos psiquiatras, pelos psicólogos, há tanta resistência? Essa questão de se viciar é porque quer fazer do remédio a sua bengalinha e não está fazendo de forma correta. Porque se você for a um médico especializado, ele te passar o medicamento que vai ser correto para você, porque é por isso que nós temos vários tipos, porque para cada pessoa é um tipo. O meu organismo é um, Leonardo, o seu é o outro. Então pode ser que para você é um remédio, para mim é outro. É até complicado dizermos aqui nome de remédios, porque tem gente que vai falar assim, então vou experimentar desse. Sabe? Ouve alguém falar, eu estava tomando um, mas a minha vizinha falou que toma outro. Eu vou experimentar desse para ver se vai melhorar. Não. Remédio tem que ter prescrição médica, tem que ter disciplina. Remédio para questões psicológicas e emocionais, para doença na mente, que é doença mental, nosso cérebro é um relógio. Exatamente. Tem que ter horário certo, tem que ter uma disciplina. E juntamente com o remédio tem que ter a terapia. Então, o preconceito do falar remédio é porque as próprias pessoas fizeram disso suas bengalas e tomam, não resolve mais. Não, não vai resolver. Se você não fizer de forma correta, não vai resolver. Se você tiver diabetes e ficar comendo muito doce, depois Não eu vai boto resolver. a insulina. Não, não vai resolver. E é exatamente assim que funciona o remédio também para as doenças mentais e Legal. psicológicas. Eu já queria te convidar agora, vocês aí que estão acompanhando a nossa live, compartilha essa live aí, galera, curte, a gente está tendo muitas perguntas. Eu vou abrir um espaço aqui para vocês fazerem umas perguntas para Isabela. Você faça sua pergunta, deixa aqui seu questionamento que a gente vai tentando aqui no meio dessa live Legal. poder responder todos vocês. E aí vocês compartilhem esse link aí do Facebook. O link deve estar aberto lá no YouTube e a gente está desenvolvendo isso. E eu já queria aqui também agradecer a galera que ajuda a gente a fazer essas lives aí, que é os nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda. E aí você que não conhece ainda nosso Instagram, nosso Facebook lá do Ministério Pregação, a gente tem um trabalho de trazer à tona esses assuntos que venham edificar a nossa vida, edificar a nossa caminhada e trazer uma vida em existência real e poderosa para que a gente possa ter a plenitude de Deus. E aí eu queria te convidar também para você já ir lá e curtir a página da Isabela no Instagram, que é terapeuta Isabela Gomes. Sim, sim.
Continuar. Alguém a qual que a minha casa e eu temos o cuidado de fazer. Inclusive, a gente tem que retomar, mas é um processo que tem edificado muito a minha casa. Então, deixa a sua pergunta lá, a gente vai tentando responder à medida do possível para você, tá bom? E aí eu queria que você compartilhasse. E aí, Isabela, eu queria entrar agora num assunto que, na verdade, não é que é um tabu, né? Eu, particularmente, tenho algumas questões pessoais em relação a essa questão da. Eu vou usar a terapia como um todo, como a Sim, parte psicológica, como a parte terapêutica, da psicanálise. Eu vivi muito tempo me questionando sobre a totalidade desse tratamento. Né? Em que sentido? É, como é que eu, Léo, é, consigo quebrar alguns tabus para conseguir dar o primeiro passo para poder me tratar? Porque assim, eu vou dar um exemplo. Eu não tinha um acesso claro. É por isso até o motivo da live. Por exemplo, eu tenho a minha irmã, eu tenho várias outras amigas que hoje fazem tratamento. E elas fazem tratamento com algumas psicólogos e eu orientei que ela tivesse, procurasse uma terapeuta ou uma psicóloga que fosse cristã. Porque um dos pontos que foi tocado nisso foi que quando a questão da fé era colocada, havia meio que um desdém, um bloqueio. E aí eu acho que é um dos pontos que muitas pessoas ficam preocupadas, que é a questão de você tratar o psicológico, mas que vai te tirar essa verdade do evangelho. Eu acho que se você está com esse problema aí, você tem que começar a botar sua fé mais poderosa, que é alguém que te contraria. Como é que é isso? É verdade? A psicanálise ou a psicologia, ela vai muitas das vezes te contrariar, porque a gente entende que tem alguns pontos que precisam ser tocados, precisam ser ali um pouquinho espremidos para que a gente entenda. E aí, como é que é isso? Explica pra gente essa questão de cristão ser psicólogo, como é que tem essa atuação de quem não é falando que há uma melhor do que a outra. Quando eu procuro é porque exatamente é uma preocupação de quem está do outro lado. verdade, Será que eu verdade. vou perder a mão disso? Será que isso vai me confrontar a minha fé? Sim, Aí eu queria sim. que você falasse pra gente. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o curso de psicanálise, eu falei pro meu pastor assim, tu acredita muito em mim, né? Tu acredita que eu sou muito crente mesmo, para deixar eu estar lá. E, Leonardo, é, melhor coisa que tem para que você mantenha para que você estabeleça um relacionamento mais íntimo com Deus é você saber quem você é. Eu faço uma pergunta para algumas pessoas cristãs que vão ao consultório e chegam com algumas questões religiosas, né, ou com cargos eclesiásticos. Eu faço uma pergunta: você sabe quem é você no reino? Porque no reino não sobe cargo eclesiástico, no reino teu dom. E aí você precisa saber quem é você no reino. E você só sabe quem é você no reino, Leonardo, quando você sabe quem é você. Então, quando você entra num entendimento da necessidade de fazer a terapia, porque o foco da terapia psicanalítica é trazer o autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento que você consegue administrar suas emoções, que você consegue trazer equilíbrio para a sua vida. Você consegue ser constante, sabe? Você consegue ser prudente. Você sabe até onde você aguenta, até onde você não suporta. Você sabe porque você se conhece. Você não deixa a emoção te tomar primeiro, ser conduzida por ímpetos, para depois vir com justificativas. Ah, não, eu não sei nem por que eu faço isso. Não. A psicanálise vai trazer Você vai buscar, através das suas sessões de terapia psicanalítica, esse autoconhecimento. E quando o autoconhecimento chega, aí não tem como não ter um relacionamento espetacular com Deus.
Não tem Verdade. como você saber exatamente quem você é para ele e quem é ele para você. E engraçado, Leonardo, a gente escuta muitas pessoas no nosso meio dizendo assim: eu não sei para que eu fui chamado. E aí você vem envolvido com muitas coisas, né? Na Sim. igreja, mas se você perguntar para ela para que você foi chamada, qual é o seu dom, o que você gosta de fazer, não sabe. É conduzida por pessoas, por ideias, por referências, mas por quê? Porque não sabe nem quem é. Eu faço muito essa eu peço muito para que os pacientes façam essa retrospectiva de vida. Lembre-se de quem você era, quais eram os seus sonhos. Deus trabalha muito nisso. Eu, quando comecei a fazer as minhas sessões de terapia, porque a psicanálise ela tem um tripé. E um dos pés desse tripé é que a gente tem que manter em constante análise. O psicanalista, ele tem que fazer análise, porque não há como eu tratar de pessoas se eu não sou tratada. Então, a Verdade. gente está constantemente fazendo análise. Hoje, nós chamamos de análise de supervisão, né? Porém, a gente precisa estar com essa supervisão. E quando eu comecei a fazer as minhas sessões, porque para eu estar apta a atender, eu precisei ter uma carga horária de análises minhas, eu tive bastante conflitos, eu tive bastante coisas que passavam na minha mente e eu ficava, às vezes, pensando, sabe, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me encontrar, eu preciso achar esse caminho, porque eu quero servir um Deus de plenitude, um Deus que vai me fazer ser próspera na minha vida espiritual, um Deus que vai me fazer ser próspera na minha vida familiar, um Deus que vai me fazer ser próspera na minha vida profissional, um Deus que vai me fazer ser próspera na minha vida financeira. É um Deus que trabalha em tudo, porque eu não consigo conhecer um Deus. Eu tenho uma Bíblia aqui que me dá um respaldo sobre isso. O Deus que está aqui não diz que ele trabalha somente numa parte da minha vida. Na outra, olha só, vai sofrer, vai chorar, vai passar por isso aí, Ele porque é, é isso aí mesmo. ele é tudo, né? Ele é Ele é pleno. no todo. Ele é no todo. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Isso aí já está escrito e determinado. Mas tem de bom ânimo. O ânimo é o quê? Ó, a emoção. Não, peraí. Tá complicado aqui, mas vamos lá. Vamos fazer o que eu posso fazer. A gente, para ter dinheiro, a gente não trabalha. Não é verdade? E aí, por que eu não posso ter um trabalho melhor? Eu sempre falo isso na minha casa, né? Porque eu tenho um jovem de 23 e um adolescente de 13. Eu falo assim, gente, vida boa, prosperidade, não é determinante para crente e não crente, não. A Bíblia fala sobre isso, que o sol, ele nasce para justo e para injusto. E aí eu te pergunto, por que a gente não tem crente em lugares altos? Por que a gente não tem cristãos em lugares de referência no mundo? Porque Deus não quer ou porque nós não fazemos a nossa parte e não buscamos? Tem muito a ver também com essa questão da terapia, né? Sim, Que eu não encontro o meu lugar, não me encaixo porque eu não busco isso. exatamente. E aí, quando você tem esse autoconhecimento de quem você é, do seu potencial, do que você é capaz, você consegue achar o seu lugar no reino. E aí você está estudando, fazendo uma faculdade, tendo um bom trabalho, se vestindo bem, tendo uma boa condição financeira, sabe? Isso não vai influenciar. Você não vai se perder. Você vai ser um cristão. Porque foi sábado. Foi sábado. Eu preguei num chá de mulheres e me deram um tema Seja Forte e Corajosa, com base em Josué 1:9. Mas Deus me levou em Números 9:23, que fala da nuvem. E em 9:23 diz que a nuvem, quando parava, o povo acampava. Quando a nuvem subia, o povo entendia que tinha que arrumar suas coisas e ir embora. Mas só que aí, olha que interessante, diz assim, nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor. Então eu entendo que o que a gente não pode perder é a presença. Vai ter tempo de ir, vai ter tempo de parar,
No Exatamente. meio tempo, nós vamos cumprir com as nossas realidades, com as nossas responsabilidades com Deus, mas a gente precisa entender o que Deus quer de nós. Esse povo compreendia através de uma nuvem. E hoje? Como é que você sabe o que Deus quer de você? Tem que ter esse entendimento de quem é você. Exatamente. Eu estava até conversando com a Marcele, né, ontem, sobre a questão da genealogia de Deus na Bíblia, né? Sim, Ele sempre está trazendo é, é, cada um do seu devido lugar, cada um na sua característica, ele está sempre lembrando, né? É um texto que às vezes a gente acha chato, ler filho de quem, mas sempre quando o povo vinha no cativeiro, estava preso e era liberto, eu sempre resgatava essa, ó, você é daquela linhagem lá, você tem um nome a zelar. E aí, Deus ele tem esse cuidado de sempre trazer à existência quem somos nós, que é um ponto que você tocou que é bem interessante, na questão de a gente saber onde a gente se encaixa, qual é o nosso papel dentro da casa, qual é o nosso papel como marido, como esposa, para que a gente tenha isso saudável. E aí, às vezes, a gente acha que muitas das vezes é orar, é jejuar, sim, é bom, proveitoso e Deus opera. Mas muitas das vezes precisa de alguém para te trazer um confronto, precisa te trazer uma direção, um norte, ou muitas das vezes tocar em áreas que você coloca numa caixinha porque machuca e aquilo ali, às vezes, sem você perceber, te leva a ter atitudes que te afastam do que a própria palavra nos ensina para ter. E aí, às vezes, foi o que você falou. Por isso que às vezes a gente não entende como alguém está tão lá em cima, daqui a pouco está tão lá embaixo. o Então, eu. Espírito Santo, ele sempre, assim, as respostas que Deus tem para mim, elas são muito diretas, sabe? Eu acho que ele sabe, assim, tipo assim, eu não posso ficar mimando ela não dá, ela tem que ser direta e reta, né? Isso, Então, as respostas que Deus me dá, eu me lembro que no começo da minha caminhada, Leonardo, porque é apresentado para nós um evangelho de facilidade, é apresentado para nós de que quando a gente se converte, se batiza, é tudo novo, né? E aí a gente acredita que o tudo novo não tem consequências do que a gente fez de velho, exatamente. né? Não, é tudo novo a Vem. partir do momento que você se converteu, se arrependeu, porém, você fez coisa errada lá atrás. Exatamente. E essas consequências vão ter que ser vividas. É a questão da plantação, né? Isso aí Exatamente. é irrevogável. E eu não tinha isso em mim. E aí eu comecei a ter uma intensidade de busca, oração pela minha casa. Eu queria minha casa. E aí eu ficava, "Não, agora eu sou crente, eu faço a obra, Deus era campanha no monte de meio-dia, sol na cabeça, sabe? Pra parecer mais crente ainda. O joelho Isso, meu joelho ralado. é preto até hoje, gente. Olha, eu tenho É, umas amigas que me zoam exatamente por isso. Caramba, que joelho preto. Eu falo, vocês estão aqui. Então, assim, eu comecei, Senhor, como é que eu passo por isso, Jesus? Casa alugada com 2 filhos, não, Senhor. E ó, e praticamente assim, depois de um mês nessa fervente oração, nessa intensidade, eu já, Deus, tu não me escuta. E aí começa a vir a revolta, você vai primeiro naquela empolgação. Daqui a pouco você vai vindo o desânimo, lá vem a revolta. E Deus foi muito claro dizendo assim: o que você fez para você ter uma casa própria hoje? Como é que foi a sua vida financeira? E legal. aí eu tomei aquele choque. Falei, não é verdade, eu sempre fui muito desregrada. E aí eu comecei, Senhor, me dá um emprego bom. Aí mudei. Me dá um Uhum. emprego bom. Jesus, que tenha benefício. Depois ele falou assim para mim, eu abro porta, mas o que mantém a porta aberta é o teu caráter. Quantos trabalhos você teve e você desperdiçou? Exatamente. Entende? Como a gente precisa entender que há coisas nas nossas vidas que a gente vai viver por consequências do que fizemos de errado. E outra coisa também, né, Isabela, que é um ponto muito, muito legal. A gente sabe que muita das coisas são processos, né? Sim, A gente sabe que Deus, ele pode, eu falo por mim, né? Eu bebia e assim, quando eu comecei a caminhar sem forçação de barra, sem me cobrar, quando eu fui ver, eu não estava bebendo. Eu entendo que isso é uma ação direta do Espírito Santo de algo que ele sabia que era uma necessidade naquele momento diretiva para minha vida, porque era um dos pontos que me atrapalhava muito na minha vida. A bebida me atrapalhava na minha concentração, perdi empregos porque
não, eu bebia demais, não tinha responsabilidade, enfim. Aquela formação diretiva de Deus para um propósito que era na minha vida. Mas tem muitas coisas que são processos. Tem coisas que eu vou trazer uma mudança no gradativo, mas que essa não mudança ela influencia diretamente na minha vida, pessoal, particular, profissional. E aí a gente sempre está nessa expectativa de colocar na mão de Deus o fazer, quando na verdade Deus está falando assim: o que me cabe, o que milagre eu faço? O que te cabe, faça você. E é aí que eu acho que entra muito essa questão da terapia, de se conhecer, de entender que você é uma pessoa impaciente, que você é uma pessoa muito emotiva, que você é uma pessoa que é muito ansiosa. E isso sendo tratado, ela vai ter uma ação direta na sua vida, no seu emprego, no seu relacionamento na faculdade, com os seus amigos. Isso vai te trazer uma pessoa, vai te tornar uma pessoa melhor. Porque eu lembro que a minha irmã, ela é muito tímida. E ela, assim, ela brincou de boneca até os 15 anos. Ela era uma criança, assim, muito introvertida. E eu lembro que ela foi crescendo e isso atrapalhava muito na vida dela. Até um ponto que um dia ela falou assim: eu preciso mudar, porque isso vai me abrir portas, isso vai me trazer novos relacionamentos, isso vai me trazer uma coisa boa. E ela teve essa atitude. Muitos conseguem, outros não. E é aí que eu acho que entra muito essa questão da terapia, de a pessoa entender que vai ter coisas que Deus vai fazer, mas vai ter coisas que Deus vai exigir que você faça. Olha como a questão de equilíbrio emocional, a questão de autoconhecimento influencia diretamente no tempo que a gente passa no processo. A gente tem uma galera aí que pode trazer para a gente e fechar sobre esse assunto, que é a galera do deserto. O que estava proposto para 40 dias foram 40 anos. Pelo desequilíbrio emocional, pela questão da ansiedade, pela questão de, por muitas vezes, emoções e sentimentos que não foram bem trabalhados, que aí acabam fazendo com que queiram viver vidas que são cativas, vidas cativas em situações bem difíceis, mas que não tem predisposição para mudar, não tá querendo, não deseja, não há uma motivação em si de passar por tudo que tem que passar, mas sabendo que vai mudar lá na frente. Não, eu prefiro ficar assim, eu prefiro ficar aqui. Eu prefiro ficar assim como eu estou, escravo, cativo. Eu prefiro comer pepino e cebola. Mas eu não quero ter que passar por isso para ver o que vai ser lá do outro lado. A terapia é muito isso. Eu me mantenho aqui, sabe? Porque lá eles também estavam adorando a Deus no Egito. Lá eles também estavam adorando a Deus, só que Deus queria levar eles para adorar livres, livre de jugo, livre de coisas que estavam acorrentando, livre de crescimento, de prosperar, livre de muitas opressões, oprimições, livre daquela questão que vinha familiar. Eles estavam 400 anos ouvindo histórias de escravidão, porque eu trato muito isso de pessoas. Você trouxe um exemplo lindo aqui de ver os seus pais. Eu trato muito isso de pessoas que vão lá, não sabe dar carinho. Teve carinho? Não teve. Então esse povo, eles não sabiam nem o que é ser livre, mas também não queriam se permitir aprender a ser livre. Eles tinham uma mentalidade de escravo. É porque você vê até isso no mar. E se Deus manda eles andarem por sobre as águas, eles não andariam. Porque Não. Deus teve que mandar eles abrir a água porque eles tinham mentalidade de Você escravo. imagina Deus mandar eles fazer terapia. E outra coisa que é bem legal, que eu queria tocar um ponto antes de fazer umas perguntas aqui que fizeram a você, Sim. eu queria que você me desse um ponto de vista seu nessa área, porque o que a gente tem encontrado, Isabela, até porque essa live é muito direcionada pelo tema para quem é crente, mas quem não é crente também pode estar vendo aqui. Sim. Mas eu queria voltar um pouco para esse lado que está um pouco doente, né? Porque a gente vê muitas igrejas que não há discipulado. Né? Em que sentido? É que o pastor hoje é um pastor que dirige o culto, paga as finanças, mas não busca
trazer para um diálogo para saber como é que está a sua vida financeira, como é que está a sua vida emocional, como é que está a sua vida é, pessoal, para poder trazer. Eu não sei se é por falta de capacitação, ou eu não sei, porque eu creio que também o Espírito Santo ele capacita nessa área quando alguém é uma liderança, como você falou. Apesar de a gente saber que tem muita liderança doente. Mas a gente entende que está faltando muito isso nas igrejas hoje, de o pastor chamar e vamos tratar, vamos ver o que você precisa, se você precisa de uma terapia, se você precisa de um emprego, se você precisa de uma mudança, se você agora precisa de oração, se você precisa de uma provisão financeira. Porque são coisas que tratam, são coisas que resolvem. E não é mais paliativo, a gente precisa de algo que realmente mude. E quando a gente fala de uma terapia, é uma coisa que tem um poder de no agora, no já e no amanhã, perpetuar. E aí tem esse problema, que eu falo assim, não, eu vou fazer uma terapia, mas o que vão falar de mim? Eu sou um diácono, eu sou um presbítero, e aí se eu estou fazendo terapia, vão me relacionar que eu sou maluco, que eu sou isso, que eu estou demonstrando fraqueza. O que você tem sentido nisso? O que você acha que a gente pode discorrer com esse momento da igreja que a gente entende que se a liderança conseguisse até direcionar alguém para uma terapia, eu acho que tinha muita gente hoje mais saudável dentro da igreja. Sim, e volta naquilo que nós falamos inicialmente, eu trouxe o ponto de fazer parte do protocolo para ser consagrado a pastor, no mínimo 3 meses de terapia. Assim como tem que ter bacharel em teologia, ser casado, para que ele consiga ter essa visão de Deus, de identificar pessoas na sua igreja, que o problema não é espiritual, o problema é emocional. Eu tenho um pastor chamado Evandro, ele é pastor, ele é vice-presidente de uma igreja, vice-pastor, uma coisa assim, eu não sei bem, uma igreja em Realengo, e uma vez eu fui pregar numa consagração lá e ele me chamou no final e falou assim, olha, eu tenho cuidado de algumas vidas e eu já identifiquei que esse problema é emocional e eu gostaria muito do seu cartão para dar para essas pessoas. E aquilo me tocou profundamente. Só um minutinho, Isabela. Melhorou aí, pessoal, o áudio? O pessoal falou que o áudio estava um pouco baixo. Eu aumentei aqui. Todo mundo ouvindo bem? Como é que tá aí? Então, o pessoal que tá falando aqui, é o meu celular. Sim. Como é que tá aí o áudio de vocês? Meu áudio também Melhorou? está baixo, Andresa, beijo. O áudio tá ruim, alguma galera tá falando aqui. Deixa eu dar um ganho aqui. E vamos tentar botar um pouquinho mais perto da boca. Eu acho que deu uma melhorada, hein? Melhorou, Até melhorou galera? aqui pra mim também, galera. Melhorou, beleza. Melhorou sim. Vamos lá. Então, voltando a falar sobre a questão da liderança. E aí esse pastor, né, o pastor Evandro Rocha, ele é pastor numa igreja em Realengo, né, Assembleia de Deus da Sarça Ardente, e me procurou no final da pregação e falou assim, olha, eu já identifiquei que o problema de algumas pessoas é emocional, não é espiritual. E eu não estou apto para isso. E eu quero o seu cartão. Isso é legal, né? Aquilo me tocou bastante e real. A pessoa que ele entregou o cartão, me procurou, fez um tempo de terapia comigo e realmente é uma mulher de Deus, porém com problemas emocionais. Sabe? Por questões de perdas, traições, por questões da vida. Porque nós temos uma vida, Leonardo. Verdade. E nessa vida coisas acontecem. E eu sempre trago um ponto-chave para as pessoas, para a liderança, de que como realmente as questões emocionais mexem conosco, eu trago um exemplo, Jesus. Jesus no Getsêmani, quando ele fez aquela oração e fez um pedido ao seu Pai Deus, ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice. Quando ele fala isso, ele está falando assim, eu estou sofrendo, está doendo, sabe, não está sendo fácil. Todavia, seja feita a sua vontade. Só que ele não fez essa oração uma vez só, Leonardo. Ele fez essa oração 3 vezes, então estava doendo muito. Verdade. Estava bem difícil. E nós precisamos ter essa visão e ter esse entendimento da dificuldade que as pessoas estão tendo de passar no emocional. A gente está tendo essa dificuldade, sabe, de
de administrar. A liderança precisa ter essa visão. A liderança precisa ter uma visão de que muitas coisas que estão acontecendo no meio cristão não é por caráter espiritual, é por cunho emocional, né? Muitas coisas que nós temos vivido no nosso meio hoje, a dificuldade é, eu fico vendo algumas postagens em rede social falando, né, sobre diferenciação de ovelha, bode, né? Sim. E a gente já consegue perceber o desequilíbrio aí. A gente já consegue perceber um desequilíbrio nessas questões. Por quê? Porque quem somos nós para determinar quem é e quem não é? Sofremos na carne as traições. Jesus sofreu. Verdade. E ele, quando sabia da sua traição, ele falou assim, então, ó, esse que vai molhar o pão aqui, Judas, é Judas mesmo, hein? Vocês fiquem ligados com ele. Quando ele chega, que dá um beijo, ele fala, meu amigo. Meu amigo. Traz uma... Isso é equilíbrio emocional. Exatamente. Sabe, isso é um equilíbrio emocional. Eu trago uma frase, sempre nas terapias, quem é meu paciente aí vai falar sobre o que falam, o que fazem com você, diz mais da pessoa do que de você. Então, quando alguém te trata rispidamente, quando alguém é amargo com você, analisa o problema dessa pessoa. Não pensa que o problema é você, não. É essa pessoa que não está bem. Ela só está externando. E a liderança precisa ter essa visão. A liderança precisa começar a identificar. A liderança precisa começar a perceber, a ter essa sensibilidade, a ter esse feeling de, não, peraí, o problema desta pessoa é emocional. O problema desta pessoa é depressão, é ansiedade. Porque quando a gente vê, hoje em dia, no nosso meio, Leonardo, há muitas mulheres se automutilando. Mulheres que pregam, louvam, mulheres de Deus, mas que se cortam por debaixo dos blusões, que parecem que estão bem recatadas, né? Bem asseadas, mas elas na realidade estão escondendo a mutilação que fazem em si mesma, porque não estão conseguindo mais administrar. E quando a liderança não tem uma visão para isso, se chega no ouvido de alguém, é tratado como demônio. Espiritualizam. E aí é que entra a dificuldade de pegar uma pessoa dessa e levar para a terapia. Mas se o líder, aquela pessoa ao qual ela tem como referência, que ela escuta, que ela busca algo que vem dele, chega e fala assim, olha, você está precisando de uma ajuda profissional. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Você trouxe um ponto de procurar um psicólogo ou um psicanalista cristão, né? E eu posso falar um pouco disso agora? Ou você Claro. quer fazer as perguntas? Não, pode falar um pouquinho, Então. depois a gente vai para as perguntas. Tá. O que eu vou trazer para você sobre isso? Eu deixo muito claro para as pessoas que eu trato no consultório que eu não trato de coisas espirituais dentro do consultório. Como assim? Você vai me trazer um problema de cunho emocional, eu não vou te dar a mão, vou falar assim, ó, vamos orar, que esse teu problema é falta de oração. Ou, não, então a gente está precisando fazer um jejum. Já aconteceu, Leonardo? Já aconteceu. Por quê, Leonardo? Nós que somos cristãos, tudo que nós fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. Vamos lá que você é uma pessoa que trabalha no maquinário. Trabalha com máquinas, trabalha como cozinheira, trabalha num hotel como camareira, independente. Na sua profissão, você não vai ficar o tempo todo falando, né, sobre ser cristão ou sobre, né, tá trabalhando no negócio lá, tá repreendido. Você tem uma postura profissional. Quando houver uma oportunidade, não pode dar oportunidade para crente. Se der oportunidade, vai ser falado. Exatamente. Né?
Porém, quando é me procurado como terapeuta, eu sou terapeuta, sabe? Eu trago a questão ao qual eu estudo, ao qual eu tenho me formado, me capacitado, me instruído para ajudar a questão psicológica e emocional. Mas sendo um cristão tem toda a diferença. Tem a diferença pela questão de não... Olha, eu atendo todos os tipos de religião, tá? Eu tenho paciente de todas as religiões. E há aliança terapêutica com todos. Mas, se der oportunidade, a gente fala de Jesus. Entende? Então, esse é o diferencial. E quando um cristão vem trazer para nós terapeutas, que já temos também um segmento cristão, a gente consegue ter essa empatia maior, né? Deixa eu botar uma pimenta aí nessa pergunta. Sim, sim. E quando a pessoa é religiosa ao extremo, ela precisa ser confrontada, e aí você acha que temos um problema? Posso te fazer uma pergunta? Vou mexer com você. Claro, pode. Vou mexer com você. Pode. Você consegue pensar, Leonardo, que alguém use a religião como fuga? Claro, eu vejo vários. Eu vejo muitas pessoas que na religião escondem várias dores e não conseguem ser pleno, como você falou. E a religiosidade é o seu escudo. Entende? Usou a religião como uma fuga e a religiosidade é o seu escudo. Eu costumo dizer, eu costumo falar isso, falei, eu tinha 10 anos de crente, mas não tinha um mês de convertido. Sim, sim. Compreendo perfeitamente essa frase. Exatamente isso. Sim, e é difícil, sim, para nós, para muitos de nós. Vamos começar aqui, ó, fazer umas perguntas aqui rápidas para vocês, Isabela. Sim, sim. A Maria das Graças, ela fez uma pergunta aqui, ó. Vejo alguns irmãos em Cristo que não assumem o porquê de estarem com problemas e dizem que foi o inimigo. Você pode me explicar isso? Então, vamos lá, Maria das Graças. Acredito que pelo histórico que há no meio dos cristãos de endemonizar tudo. Sabe? Quando um problema aparece, é o inimigo. E eu até brinco, ele está sentado e fica assim, o que eu fiz? Ele nem sabe. Porque problemas, doença, dá em nós, é para nós. Certo? O que Jesus fazia quando acontecia um problema? Ele buscava a solução e resolvia. Lembra quando ele, no meio do caminho, e tinha um jovem cego, e os próprios discípulos, quem pecou, mestre? Ele ou seus pais? É o costume que temos, sabe? De pegar e achar que quando acontece algo conosco, se há alguma enfermidade, se entramos num estado depressivo, se estamos com crise de ansiedade, ou se estamos com crise de pânico, é o inimigo, é o demônio, sabe? Isso é para nós. Isso é porque nós não nos cuidamos ou era necessário acontecer. E aí eu trago uma informação que, mas o inimigo não se aproveita, ele se aproveita até quando você está com dor no pé. Verdade. Para dizer para você assim, não vai para a igreja hoje não, teu pé tá doendo. E amanhã tu tá mancando. Daqui a pouco a dor tá no joelho. Ele se aproveita dando no pé, do que ele não vai se aproveitar? Sim, mas aí depende de quem paralisar isso. Nós. A Iris fez uma pergunta aqui. Como é aceito nas igrejas quando você traz essa possibilidade de terapia? Iris. Depende da igreja. Depende muito da igreja. Há igrejas que abraçam. Por lideranças que já fizeram, então reconhecem, né, a necessidade, porque já passaram por algo parecido, precisaram e viveram e foram alcançadas pela cura através da terapia. Mas muitas fecharam as portas. Fecharam as portas pela questão de não compreender
por não conhecer. A, a Luciene, ela falou algo aqui que eu queria que você falasse que é bem legal. Boa noite. Terapia bem feita leva o paciente a um autoconhecimento, pois muitas pessoas acabam se perdendo no meio das lutas, já que estamos falando de vidas cristãs. Porque muitas vezes ficamos presos em dogmas e doutrinas e verdades doutrinárias. Aí a gente volta no que foi falado aqui, que eu mexi com você. A religião como fuga e a religiosidade como escudo. Mas aí a gente volta também, inicialmente, que é na falta de se conhecer, sabe? A questão do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, eu não quero entrar em questão de dogmas, porque cada igreja tem a sua. Eu me lembro que uma vez eu tive uma paciente que é jovem e de uma igreja onde o dogma tinha questão de roupa, né? E ela veio muito atribulada de verdade quanto a isso. E ai, a festividade vai ter uma roupa, e ai, eu não quero. E foi uma luta até que eu falei para ela assim: vamos lá. Se você for contratado por uma empresa que usa uniforme, e o uniforme é um vestido até o joelho com um lencinho no pescoço, você vai chegar no presidente e vai falar assim: ah, eu não quero esse uniforme não, porque eu gosto das roupas que eu uso. E então eu vou usar as roupas que eu gosto. Não, você vai aceitar, né? Porque quando nós estamos numa igreja, Leonardo, a gente precisa entender que há todo um encaixe. Deus não nos leva a ser plantado num lugar simplesmente porque você precisa de uma igreja, fica aí. Não. Ele tem propósitos para a sua vida ali. Ele tem propósitos no seu ministério. Eu hoje congrego na Assembleia de Deus do Amor, aonde eu tenho sobre a minha vida o bispo José Alfredo. É uma igreja muito estruturada, aonde o meu bispo é psicanalista. E os meus pastores, pastora Raquel Marques e pastor Evandro Marques, eles são psicanalistas. O meu pastor, um homem de Deus, pastor Evandro Marques, ele é coaching. Legal. Sabe? E aí? Ele é menos crente? Ele traz umas palavras de confronto na escola bíblica dominical para a minha vida, porque ele também é professor de teologia. Eu falo assim, tá, por que ele é menos crente? Porque ele é psicanalista, porque ele é coaching? Não. Mas a sua igreja tem um tipo de procedimento. Não vá contra ela. O autoconhecimento vai fazer você entender por quê. Por que há algumas dificuldades de obediência, Leonardo? Por questões que não foram tratadas de hierarquia. Dificuldade de obedecer pai, dificuldade de obedecer mãe, e aí não consegue obedecer ninguém. Não tem um coração ensinável, né? Exatamente. Não tem um caráter que é apto a ser transformado. E aí vou mexer com você de novo. Você acredita que essa pessoa permite que Deus transforme tudo nela? Claro que não. Entende? Verdade. Então, a gente tem muitas perguntas, a live já está batendo 1h24, daqui a pouco a gente vai cair. Então, eu queria terminar essa live aqui fazendo uma última pergunta para a Isabela. Tiveram várias perguntas, depois a Isabela vai entrar lá e vai tentar responder lá no tempo dela, ela é uma pessoa muito ocupada. Então, sobre o nosso tema, né? Crente deve fazer terapia. A gente consegue finalizar dizendo, por tudo que a gente conversou, que independente da terapia ou não, como você falou, que eu acho que é uma palavra-chave, a pessoa precisa se autoconhecer, entender quem ela é, as suas necessidades e colocar cada coisa no seu devido lugar. Se você precisa orar, ore mais. Mas se você precisa de alguém para que te ministre e converse, busque mais. E a gente, com essa live, a gente conseguiu perceber, por tudo que foi pontuado e falado, que a gente precisa estar pleno. Corpo saudável, buscar se exercitar, buscar estar bem. O seu espírito, que você entenda que você precise sincronizar com Deus, com o seu jejum, com a sua oração.
com a sua busca com a palavra, mas a gente entende que a nossa alma, que são os nossos sentimentos, são tudo que gera. Porque eu estava lendo uma coisa, Isabela, que a taxa hormonal do seu corpo é influenciada pelo bem-estar que você está. Muitas das Exatamente. coisas estão totalmente entrelaçadas com o seu psicológico e afeta no corpo, e o corpo afeta no psicológico. Então, se isso não tiver um equilíbrio de uma forma de um profissional, a gente entenda que a gente não vai estar total, pleno naquilo que a gente entende. Então, de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente bateu esse papo, a gente consegue sintetizar que realmente a gente precisa ter essa clareza, ter esse entendimento de saber que a gente precisa de ajuda. Porque eu acho, e eu posso falar, eu acho não, eu falo com propriedade de causa. Acho que o tempo que a gente tem vivido, eu até ministrei uma palavra que foi sobre isso, que foi quando Jesus está na transfiguração. Jesus está trazendo uma revelação muito grande para alguns discípulos. E aí Pedro toma a palavra no meio de uma grande revelação, no meio de um momento que Deus estava trazendo dois ícones do cristianismo, do cristianismo não, do povo daquele tempo, e ele está trazendo algo novo. E aí Pedro quer falar no momento que é para escutar. Pedro quer discorrer, ele quer falar assim, é bom que a gente esteja aqui, façamos um tabernáculo para você, outro para Moisés, outro para Elias. Aí a Bíblia fala que vem uma voz do alto céu e fala assim, este é o filho em quem eu comprazo, escutai-o. Deus está falando assim para Pedro, Pedro, não é tempo de falar, não é tempo de querer aparecer, é tempo de ser tratado, ouvir e entender o que está ao seu redor e seja ministrado. E aí Jesus desce e ainda fala assim, ó, e para vocês entenderem que é tempo de guardar, não fala o que vocês viram agora, espera que eu venha ao terceiro dia, eu ressuscite, aí vocês falam. Então Jesus ali está falando assim, ó, é tempo de ser ministrado, é tempo de ser tratado. Você que é liderança que prega, você que é alguém que é referência, entenda que não importa o que vão achar a teu respeito, se trate, se cuide, porque a gente nunca viu tanta liderança doente, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas perdendo essa ligação com o reino, porque tem coisas que tem que ser tratado. E é tempo de ouvir, sabe? É tempo de ser ministrado. Eu lembro que foi uma das coisas que eu falei com você quando eu comecei a fazer com você a sessão de terapia. Eu falei assim, Léo, quero te ouvir. Eu falei assim, Isabela, mas eu falo muito. Na verdade, eu quero ouvir. Não é tempo de eu falar, é tempo de eu ser ministrado, é tempo de eu ser curado, é tempo de eu entender o que precisa ser pleno em mim, tratado, porque eu quero viver a totalidade, eu quero ter uma família saudável, eu quero Sim, ser saudável no sim. todo. Então, assim, nisso tudo que a gente falou, eu queria que você discorresse pra gente aí no final sobre o tema, sobre uma palavra que você deixe para alguém, que venha trazer toda essa live. É um tema que teria que ter uma vigília, 5 horas, mas Verdade. eu acredito que muitas pessoas foram impactadas, como a gente viu aqui com as perguntas. Eu queria que você deixasse essa palavra final, eu queria que você deixasse isso para quem está ouvindo a gente aí. Nós procuramos, né, fazer essa live bem dinâmica, algo explicativo, porque nós poderíamos entrar muitos temas que seriam mais informações. Nós estamos no tempo da informação. E você falou da questão, né, do corpo, do espírito, da alma, do corpo. Nós estamos na era das doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas são doenças que são do psique e somatizam no corpo. Quem nunca ouviu alguém dizer que tem pressão alta emocional, diabetes emocional, não é verdade? Quem nunca ouviu alguém dizer que por uma questão de estresse acabou ficando com uma gastrite? E nós estamos vivendo esse tempo onde a neurociência tem trabalhado junto com a psicanálise, é algo que, na realidade, a psicanálise tem trabalhado junto com a neurociência, porque a neurociência é uma ciência que estuda o cérebro e acredita no que a psicanálise implanta, que é o inconsciente. E aí onde nós conseguimos compreender que essa geração doente que temos visto no nosso meio
não só doente do emocional, mas doente do corpo, são por questões psicológicas. E aí a gente não quis entrar muito nessa parte, mas eu preciso deixar isso muito ciente para todos que estão nos vendo, nos ouvindo e vão vir a ver depois, que a questão de não cuidar da alma, ela engloba tudo na sua vida. Não tem como ter uma vida espiritual saudável e nem uma vida física saudável. Então a sua alma, ela rege você. Não há como você dizer assim, eu tenho uma vida espiritual plena e tô super forte do corpo, se a sua alma não tem cuidados específicos. Quando você citou essa passagem agora sobre Pedro, me fez lembrar de Elias. Quando ele faz aquele feito com grande poder, onde manda fogo do céu, Elias, não é isso? O profeta Elias? 450 profetas de Baal, e com uma palavra de Jezabel, esse homem decide ir para a caverna. E aí, a gente gosta de pregar, né, sobre Elias. Sai da caverna. Por que entrou nessa caverna? Por que ele entrou nessa caverna? Eu costumo de pregar e dizer que foi a primeira crise de ansiedade da história. Verdade. Ele teve uma crise de ansiedade, ele não soube lidar com aquilo. Ele veio de um momento onde requereu muito dele. Ele veio de um momento onde ele teve que se dedicar, colocar o melhor dele. E aí, quando a gente dá o nosso melhor, o que a gente quer? Aplauso, elogio. É o cara. Nossa, ela é de verdade. E aí você tem palavras que te depreciam, palavras que te atacam, que te abatem. E aí não tem como. O emocional, porque você está na expectativa emocional do retorno. E o que você tem é exatamente o contrário. Então o seu emocional vai reagir ao contrário daquilo que você está eufórico. E qual é o contrário da euforia? A depressão. Então ele vai para a caverna. E quando Deus manda um anjo para resgatar ele da caverna, Elias, sai dessa caverna. Tu é homem de Deus. Tem obra para fazer ainda. Vambora. Levanta. Por que tu não vai hoje pregar? Vai pregar. Vai pro púlpito. Porque se você se envolver na obra, você melhora. Não. Elias, come aqui desse pão. Bebe dessa água. Senta aqui. Porque a tua caminhada ainda é grande. Então tu precisa parar um pouco. Se alimenta. Senta aqui. Tem um anjo aí, tá? Nesse teu momento. Mas eu preciso que você esteja alimentado e descansado porque a sua caminhada ainda é grande. Eu compreendo, Elias. Imagina Deus falando, eu compreendo, Elias, esse teu momento. Eu sei que ele não vai parar. Então é por isso que eu vou te suprir do que você precisa nesse momento. E eu sempre falo, 1900, haviam médicos. Então se morria de infarto, se morria no parto, e Deus começou a dar capacidade aos homens para se tornar cardiologista, obstetra, e Deus entendeu a necessidade do povo, da humanidade, vamos lá, agora o problema vai ser psicológico, agora o problema vai ser emocional. Então vamos lá, eu preciso de neurologistas, neurocientistas, psiquiatras, psiquiatra infantil, psicólogos. Psicólogos trabalham em várias áreas, eu preciso de psicanalistas, porque há uma necessidade. Depressão virou epidemia. Crise de ansiedade também. Então não é brincadeira. É doença, é para ser tratado, e isso tem que começar dentro da igreja, porque como 1 Tessalonicenses 5:23 diz, nós vamos ter que apresentar o espírito, a alma e o corpo irrepreensíveis. Não pode haver repreensão de Deus nelas. Aí eu falo, né? Você vai lá, não, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, corpo bom. Tá, e essa mágoa aí? E esse problema aí de infância que você não resolveu? E esse perdão aí que você não liberou? E essa situação aí na alma aí? Tô vendo aí, ó. Tá vendo essa manchinha aí? Eu identifico. E aí? Como é que vai ser? Legal. Isabela, deixei seu contato aqui, 21 97698 1852. Isso. Fala aí como é que a galera faz para poder te procurar. Muita gente procurando aqui onde que é o seu consultório. Sim. Tem várias coisas aqui. A Angélica botou aqui agora
Preciso respeitar cada momento para não sufocar e virar um grande problema. A Angélica está nos acompanhando lá de Minas Gerais. Não, essa é a Angélica Gualandi. Ah, tá. Pensei que fosse a Angélica Carvalho. Mas tem uma outra Angélica aqui sim, também. Sim, lá de Minas Gerais. Esposa do pastor Nelson, da Igreja Batista da Família. Lá de Minas Gerais. Lá de Minas Santa Gerais. Luzia. Isso aí. 2197-698-1852. Isso. Onde fica seu consultório? Eu já deixei aqui seu Instagram. É @Isabela Gomes, terapeuta Isabela Gomes. Isso. Tem todos os contatos, tem agenda lá que eu já vi no Instagram. Botei seu contato aqui. Muita gente falando live maravilhosa. Muita gente foi ministrado nessa hora. Legal. Como é que faz o pessoal aí te encontrar? Como é que faz lá onde fica seu consultório? Vende aí o peixe aí que a gente queria que tem muita gente precisando. Não, então, podem me procurar lá no Instagram, né? Como já foi colocado aí o link, @terapeuta Isabela. O Isabela é com 2 L's, tá, gente? Não esqueçam, Isabela Gomes. Tem o Facebook também, que é Isabela Gomes. O meu WhatsApp, que já foi colocado também ali pelo Leonardo. O meu consultório. Carvalho, né, isso. Apareceu aqui. O meu consultório fica em Realengo, na Rua Piraquara. Rua Piraquara, 1219, sala 202. A entrada do prédio comercial é numa travessa, que se chama Travessa Piraquara. É um lugar bem movimentado, bem conhecido, que é fluxo para quem vem do Recreio, Jacarepaguá, também para quem vem das questões lá para o outro lado da Zona Oeste, que é Campo Grande, Santa Cruz. E também eu trabalho com o atendimento online, onde eu tenho atendido pessoas do Rio de Janeiro inteiro online. Ano que vem está vindo uns projetos aí, foi pedido voltar para terapia em grupo de mulheres, e eu estou estudando isso aí. E também vamos começar a trabalhar com mentoria pessoal e profissional, que os próprios pacientes estão pedindo, porque quando chega o autoconhecimento, eles querem ajuda para se manter. E aí a gente vai estar trabalhando também com mentoria. Legal. Rua Piraquara, 1219, Realengo, Estrada, Travessa Piraquara, número 198, sala 202. Isso. A meia live, todo mundo, a Marcela já está brigando aqui, falando, não pode marcar na minha data, já está aqui cobrando aqui. Marcela, eu sei. Eu queria agradecer. Muito obrigado, Ministério Pregação, por abrir essa oportunidade linda. Obrigada. A gente que está feliz demais com essa sua vinda. Aqui tem a Rafaela Correia, Andresa Cunha, Maria das Graças, Angélica Gualandi, Andresa Cunha, Alan Tarso, Marcele, Maria das Graças, muita gente aqui, muitas perguntas. Depois ela vai lá, ela falou que vai tirar um tempinho lá para poder ir lá responder. Então eu queria te agradecer, Isabela, por você ter aceitado o convite, você ter vindo participar com a gente. A gente entende que foi um momento de graça. Aqui, Fernanda Almeida, manda beijo pra gente. Beijo. Com certeza. Fernandinha linda. Olha, tem uma galera aí que, assim, eu tenho que louvar a Deus pela vida dessas mulheres, como Daniele Menezes, Fernanda Almeida, Andresa Cunha, minha amiga de infância. Nem cristã é. E tá aqui participando com a gente. Nossa, Josi, olha, galera, Fernanda vocês Almeida. São top. Obrigada, Josi. Maria das Graças. A gente aqui, ó, Graça. Eu vou falar para você, eu vou esquecer o nome aqui, depois o pessoal vai te Isso aí, vamos brigar. Eu quero agradecer a todas e todos que estão participando, porque eu sei que são pessoas que me acompanham e que acreditam também, né, no trabalho. Muito obrigada. Legal. Muita gratidão pela vida de vocês. Iris Batista, Deus abençoe essa jornada. Então, galera, foi mais uma live, a gente vai acabar por aqui. Tem muito assunto, muita coisa. Deixa lá seu comentário. A gente botou lá uma enquete lá. E aí, você acha que crente deve fazer terapia, sim ou não? Tá lá na nossa página, comenta lá. Aqui já tá na nossa enquete, falou assim, 100% sim. Legal. Então temos 100% de pessoas que falaram sim, tem que fazer terapia. Muitos votos aqui lá na nossa enquete, mas depois você vai lá, responde. A gente estava aqui com a Isabela Gomes, terapeuta, mãe, psicólogo também posso dizer, mulher de Deus, trata de tudo. Então procura ela nas redes sociais, uma mulher de Deus, uma ótima profissional, vai te ajudar muito. E eu creio que nesse tempo é tempo de plenitude. Então fica com essa palavra aí, graça e paz
Eia!